pessoal, boa tarde, bom dia. Vou fazer aqui uma gravação do procedimento aqui do trabalho final para vocês já irem começando a desenvolver. Então, qual que vai ser a ideia aqui do projeto, tá? Por causa do não presencial, a gente vai fazer por meio de simulação, tá? Vocês podem utilizar aí o MATLAB, o Scilab, o Octave, tá? Fica à disposição o que vocês acharem melhor. E eles vão ter alguns passos para ser feito, tá? Então, inicialmente aqui, eu queria mostrar o sistema que a gente vai trabalhar, tá? Então, é um sistema que vai fazer a transferência de um fluido de um tanque para outro, e essa transferência vai ser feita através de uma bomba hidráulica, tá? Então, o meu sistema seria aqui a tubulação, né, com o fluido aqui. O que vai atuar no meu sistema é a bomba hidráulica, e vocês também podem considerar aqui que tem um sensor, um transmissor de vazão medindo essa vazão da tubulação, tá? Então, o objetivo nosso é fazer o controle de vazão em metro cúbico por hora, tá? Esse controle vai ser feito a partir do controlador GC, que eu vou chamar aqui, tá? Então, a gente vai mandar um sinal de referência, esse sinal vai para esse sinal de controle, né? Essa referência vai para o controlador, ele faz os cálculos de controle, ele vai mandar o sinal para um driver de potência, tá? Esse driver de potência, que pode ser tipo inversor de frequência, tá? Ele vai acionar a bomba hidráulica está acoplada no meu sistema e é a bomba hidráulica que vai atuar ali na vazão do sistema, tá? E a gente vai conferir essa vazão através do instrumento aqui, HTrans, tá? Separadamente, eu já coloquei aqui as funções de transferência deles separados, tá? Então, aqui, o GDS é a função de transferência da tubulação, né? Que vai ser esse sistema aqui. A função de transferência do driver de potência que aciona a bomba, né? É essa função aqui, tá? E a função de transferência do sensor de medição é essa função aqui. Vocês vão perceber que eles têm alguns parâmetros, né? E aí cada aluno vai ter um parâmetro diferente para trabalhar de acordo com essa tabela. Então lá no Moodle eu coloquei uma lista com os prontuários e indiquei qual tipo de sistema que cada um vai utilizar, tá? Então cada aluno vai ter um sistema um pouco diferente para poder trabalhar. Tudo bem, gente? Então esse que é o processo que a gente vai controlar, o controle de vazão da tubulação. Legal. Aqui eu vou pedir algumas coisas na hora de fazer o controle, tá? Então, a resposta do meu sistema não pode demorar mais de 8 segundos para estabilizar, considerando aquele critério de 2%. Então, quando eu mandar um, um, um degrau unitário para fazer o teste, né, para poder fazer a avaliação, ele tem que se estabilizar em 8 segundos, tá? E o máximo sobressinal tem que ser menor que 10%. Tá? Então, pensando aqui que a minha tubulação não pode ter um pico muito grande, né, para não ser danificado, a gente vai colocar no máximo 10% de sobressinal, tá? Cada aluno vai ter que gerar um PDF, tá? E algumas das próximas aulas a gente vai discutir um pouco mais a fundo cada um desses passos aqui, tá? Então, no total, são 5 itens que tem que ser feito, tá? Hoje, nesse primeiro vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui os 3 primeiros passos e depois a gente discute o exercício 4 e 5, tá? Então, o item 1, ele vale 1 ponto, tá? Basicamente, tem que ser feito desenhar o diagrama de blocos dos sistemas de controle. Tá? Então, basicamente aqui, eu quero que vocês façam aquele desenho que a gente estudou, né? Do diagrama de blocos, no caso aqui de um sistema em malha fechada, né? E nesse diagrama de blocos tem que ter o set point de referência, né? O controlador GC, tem que ter a saída do controlador, né? Vai atuar aqui no driver de potência. O driver de potência atua na planta do sistema no GDS. Eu vou usar como sensor o HTrans e ele fecha o sistema, tá? Então vocês precisam desenhar isso com os parâmetros de cada um de vocês, tá? Basicamente o exercício 1 é isso. No segundo item, ele vale 2 pontos, a gente vai projetar um sistema de controle, tá? Utilizando o controlador tipo P.
tá? Então, a gente vai indicar um KP para aquele controlador, tá? Para atender essas especificações de desempenho aqui, tá? Então, você vai ajustar um KP para poder atender. Como que é a maneira de fazer isso, o procedimento, e isso tem que estar explicado, tá? Vocês vão fazer o lugar das raízes, lembrando, né, que é do sistema em malha aberta, tá? Se vocês quiserem, vocês podem até, né, bom, pega o sistema em malha aberta, plota o lugar geométrico das raízes, delimita a área do lugar geométrico das raízes para poder atender aquelas duas condições de desempenho, tempo de acomodação até 8 segundos e overshoot no máximo 10%, tá? Delimita, mostra essa delimitação, você vai lá, escolhe um KP que atenda essas duas condições, tá? E para mostrar o resultado, você ajusta o KP com esse valor que você definiu e plota a resposta no tempo por degrau unitário, tá? Para mostrar que realmente o tempo de acomodação foi menor que 8 segundos, que o overshoot foi menor que 10%, tá? Isso é o exercício 2. No 3, a gente também já fez algumas vezes nas aulas aí, eu quero que vocês utilizem, tá? Algumas técnicas para sintonizar um controlador PID, tá? Nesse caso, você pode fazer pelo Simulink, se quiser também, tá? Como a gente fez lá nas aulas, tá? Então, eu quero que vocês sintonizem o tipo P, PI e PID, utilizando o método de Ziegler-Nichols em malha fechada, tá? Aquele da estabilidade limite, tá? Indica os valores para mim KP, TI e TD e plota a resposta para o degrau unitário. Tá? Basicamente é isso que a gente tem que fazer no item 3. Fazer o que a gente fez no último roteiro. Tá? Bom, gente, dessa semana então aqui do trabalho, tá? Eu queria que vocês focassem nisso, tá? Entender o projeto aqui e fazer esse exercício 1, 2 e 3. Tudo bem? Só para adiantar um pouquinho, tá? No 4, tá? Eu vou adicionar a necessidade de um erro estacionário menor que 1%, então o erro de regime ali tem que ser menor que 1%, né? Não pode ter um erro muito grande. E eu vou pedir para vocês, a partir do método Ziegler-Nichols, acertar o KP, TI e TD para poder atender agora as 3 inspeções de desempenho, que é menor que 8 segundos, tempo menor que 10% e o erro tem que ser menor que 1%, tá? Então, eu quero que vocês tentem sintonizar isso aqui e me mostra também a resposta dele no tempo, tá? O exercício 5, a gente vai projetar por meio de cálculo um controlador compensador. E essa teoria do controlador compensador eu vou explicar na próxima aula teórica, que é na próxima semana, tá? Então aqui eu retomo ele. Bom, gente, basicamente é isso, tá? Então já está no Moodle aqui, né? O trabalho final, vocês podem já começar a trabalhar com ele, tá certo? Obrigado, gente. Bons estudos então aí.